Meu terceiro ano lindo! Chegou o meu dia favorito da semana, sexta-feira, turminha, que delícia, né? Sexta-feira, véspera de final de semana, a gente pode descansar, brincar mais, não é verdade? Comer coisas gostosas e junto com essa sexta-feira maravilhosa, que a tia Camila ama sexta-feira, eu trouxe para vocês a nossa revisão da semana. Vamos lá? Separem aí os livros, os cadernos e o estojo para a gente começar, ok? Em matemática, turminha, esta semana nós fizemos a revisão sobre a decomposição e a forma formal, os algoritmos formais para nós somarmos ou subtrairmos as continhas, ok? Esta semana nós vimos que a decomposição ela pode ser vista por duas formas. Nós podemos decompor os dois números, ok? De que forma, professora? Quando a gente une centena com centena, dezena com dezena e unidade com unidade. Não é assim? Essa é a primeira forma de nós decompormos os números para facilitar na hora da resolução das operações, ok? Fizemos a correção da página 52 e 53 e logo na página 53 nós estudamos a segunda forma de decomposição. A segunda forma de decomposição é manter o primeiro número inteiro e decompor somente o segundo. Professor, existe um jeito certo de fazer? Não, as duas formas podem ser usadas. Nós podemos decompor os dois números ou podemos conservar o primeiro, decompondo somente o segundo. Então, nós vimos que a decomposição, ela facilita sim o resultado das operações, mas nem sempre nós usamos. Nós usamos o algoritmo formal, que é armar a continha e efetuar na forma vertical, na forma em pé, ok? Em matemática ainda, nós resolvemos alguns probleminhas na página 54 e 55, ok? E descobrimos números que faltam para resolvermos algumas operações. Nesta página aqui, turminha, nós exercitamos em aula o nosso raciocínio lógico. Eu peço que vocês fiquem atentos a essas continhas de adição e subtração para que a gente possa resolver as questões como essa questão 13 aqui. Todos acertaram essa página. Eu fiquei muito feliz com o resultado. E na página 54 foi este conteúdo que eu falei com vocês sobre o algoritmo formal. Esta é a forma que nós utilizamos na maioria das vezes na aula de matemática, onde nós armamos e efetuamos as continhas. Observação importante, terceiro ano. Ao montar as continhas, ao armar as continhas, ou no caderno, ou no livro, ou nas provas, nós precisamos ficar atento a uma questão muito importante. A minha conta, ela só terá um resultado correto se eu organizar os números de forma correta. Como assim, professora? Me explica. Claro! Nós sempre precisamos organizar os números embaixo do outro número correspondente à mesma ordem. Vou explicar. Unidades sempre embaixo de unidades, dezenas sempre embaixo de dezenas e as centenas sempre embaixo das centenas. Se eu organizar os números de forma correta dentro da ordem de cada um, o resultado vai ser certo. E na hora de nós fazermos os empréstimos, pegar os números emprestados na continha, não tem como dar errado, porque cada um estará organizado dentro da ordem correta, ok? Quero que vocês treinem muito as continhas em casa, para que nós possamos avançar aí na matemática. Dica da semana para a matemática. Separem aí na casa de vocês, peçam ao papai ou à mamãe uma calculadora, ok? Nós vamos usar a calculadora, nós vamos aprender a usar a calculadora nas próximas aulas, ok? Se alguém não tiver aquela calculadora separada, nós podemos usar a calculadora até no nosso celular,
tá bom? Então, treinem as atividades aí no final de semana. E uma boa dica em matemática para vocês fazerem após essa revisão é conferir as respostas das questões que vocês fizeram usando a calculadora, ok? Façam aí, corrijam e eu vou perguntar para vocês na próxima aula qual foi a experiência de vocês com o uso da calculadora. Combinado? Vamos agora à nossa revisão de história. Em história, turminha, nós estudamos que as ruas, elas carregam várias informações. Não é isso? As ruas, elas contam as histórias das pessoas que moram naquele local e as ruas, elas sofrem modificações ao longo do tempo. Não é isso? Nós vimos que lá no passado as ruas eram de terra, possuíam alguns buracos, né? Não possuía rede de esgoto e por causa disso o cheiro das ruas às vezes era bem ruim, não é verdade? E vimos também que as pessoas naquela época, elas não utilizavam o transporte que nós utilizamos no dia de hoje. Então as pessoas andavam a cavalo, isso mesmo. E aí, por causa daqueles buracos nas ruas, nós vimos que as pessoas às vezes andavam a cavalo e a chuva, a água da chuva enchia aquele buraco de água. E pelo fato das ruas serem de terras, os buracos se tornavam buracos cheios de lama, não é verdade? Cheio de barro, porque as ruas eram precárias, né? Eram ruas mais antigas. Então, quando as pessoas faziam deslocamento de um local para o outro a cavalo, que era usado como transporte naquela época, eles passavam pelas ruas e se sujavam de lama, porque não tinha nada naquele buraco. Vimos também que com o passar do tempo, as ruas começaram a ser pavimentadas, ou seja, asfaltadas, não é verdade? Então, o asfalto veio para mudar a nossa rua, não é verdade? Para facilitar o deslocamento das pessoas, não é isso? O tráfego e o trânsito na hora de locomoção dos transportes públicos, dos carros, dos ônibus, das bicicletas. Então, a partir de agora, as ruas são asfaltadas, são pavimentadas, não é isso? Outra transformação que nós vimos nas ruas foi o aumento do número de construções. Não é verdade? Agora, além das casas, nós temos prédios, temos comércios, os shoppings, as indústrias. Então, o número de construções começou a aumentar nas ruas. Tanto que em alguns lugares a gente pode perceber que são poucos os pontos que têm a presença de elementos naturais. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a preservação das árvores, dos jardins, porque senão as construções, que é a parte humanizada, vai tomando conta de tudo e a natureza vai ficando pouquinha coisa nas nossas cidades, não é verdade? Todas essas informações, terceiro ano, nós vimos a partir da página 46 do nosso livro de história. Vocês se lembram? Essa atividade aqui vocês brilharam, acertaram também, não é isso? Nesta questão aqui, da página 46, nós estudamos por que será que as pessoas ficam tanto tempo com as janelas fechadas. Lembram dessa questão? Olha que reflexão legal, terceiro ano. As pessoas têm passado os dias com as janelas, na maior parte delas fechadas, por vários motivos. Para que não entrasse a poluição, para o uso do ar-condicionado. Isso aí foram respostas de vocês. Olha que respostas brilhantes que vocês deram. As janelas estão fechadas para o uso de ar-condicionado, para as brincadeiras dentro de casa, que os meninos têm que se proteger às vezes, né, com muito cuidado por causa das janelas, crianças pequenas, objetos pequenos caindo da janela, não é verdade? Para evitar a poluição e por um outro fator. As pessoas estão tão preocupadas em irem para outros lugares, de um lado para o outro, que as casas também tendem a ficar fechadas. Outro aspecto importantíssimo que nós vimos na aula de história é que antigamente as pessoas podiam brincar nas ruas, não é verdade? Os nossos pais, os nossos avós brincavam nas ruas. E não só porque as ruas eram pequenas, não só por isso. As ruas eram pequenas, mas tinham pouca movimentação. Eram mais seguras. Isso mesmo, mais seguras. Hoje, as ruas, algumas delas ainda continuam pequenas.
Algumas ruas continuam pequenas, porém o trânsito aumentou, a circulação de automóveis, a circulação de pessoas e o comércio local. Ok? Estas foram algumas informações importantes que nós vimos na aula de História. E para finalizar a semana em História, nós observamos figuras de ruas no passado e ruas no presente, para a gente identificar através dessas fotos quais elementos permaneceram e quais elementos mudaram. Nós vimos que as ruas, mesmo com o passar do tempo, terceiro ano, elas carregam a história, carregam informações e características próprias daquele local. Nesse exemplo aqui, o canteiro central, que permaneceu, a disposição das casas, não é isso? E com o passar do tempo, algumas coisas foram mudadas por causa da tecnologia. Postes substituídos de madeira por outros, não é verdade? Trânsito, isso mesmo. A nossa aula de história foi sensacional. Vocês brilharam. Continuem estudando e investigando o passado e presente da rua, ok? Em português, terceiro ano, nós estamos ainda dando continuidade à matéria do conto. Vocês se lembram? Do texto da Vera. Nós estamos fazendo várias questões sobre interpretação de texto e sobre a pontuação que nós usamos no dia a dia, não é verdade? Em tudo que nós escrevemos, nas frases, nos textos e até na nossa fala, não é verdade? Nós vimos lá na página 46 a importância da reticências, terceiro ano. Reticências, professora? Isso. Reticências é o uso dos 3 pontinhos. A reticência significa que o nosso texto e a nossa fala não teve fim. Muito bem, eu quero que vocês gravem bem o significado da pontuação, porque nós usaremos ela agora daqui para frente todos os dias, tá bom? Então vamos revisar? Interrogação, pergunta. Exclamação, traz um sentimento. Ponto final, encerra uma frase ou um período. A vírgula, ela dá um intervalo em algo que estamos falando ou fazendo que é muito longo, não é isso? 2 pontos, alguém vai falar. Travessão, alguém falou. E a reticências, algo que ainda não teve fim. Muito bem, eu quero que vocês gravem isso aí para a gente não errar mais, não esquecer mais. Combinado? Nós vimos, pessoal, na nossa aula, que um texto ele possui introdução, desenvolvimento e conclusão. E lá no texto da Vera, nós vimos que tem um momento de conflito, que ela ficou assim, entre a fase que ela não desenhava e a fase que ela começou a desenhar. Não foi isso? Nós estamos agora investigando todas as coisas que aconteceram no texto da Vera. E vocês, com a ajuda de vocês, nós estamos descobrindo que dentro de um nós podemos ver várias informações importantes. No começo do texto, nós vimos que o conflito da Vera começou logo no começo. O conflito dela foi que ela não sabia desenhar, não conseguia desenhar, e a partir de um ponto, a história da Vera mudou. A partir de um ponto, a Vera se tornou uma artista e, além disso, ganhou um amigo que não sabia desenhar e ela reproduziu o que a professora fez com ela. Quando nós recebemos uma ajuda, nós temos que passar a ajuda para frente. E foi isso que a Vera fez. Assim como a professora incentivou ela no desenho, ela também incentivou o amigo, não foi? E ganhou esse amigo para ela. Isso que deve acontecer na nossa vida. Às vezes nós achamos que o que nós fazemos está feio, está ruim, mas nós temos que transformar aquilo em algo muito melhor. E eu sei que todos vocês conseguem, não é verdade? Aproveitando o nosso livro de português, esta semana nós fizemos uma linda produção de texto. Na mesma história da Vera, que é do conto que nós estamos vendo esse tema, nós fizemos uma produção de texto sobre as histórias em quadrinhos que nós vimos lá atrás, os HQs. Vocês lembram? Foi tão gostoso estudar isso.
não é verdade? E nós aprendemos que, a partir de uma história em quadrinho, a partir daqueles quadrinhos, nós podemos ler aquela mensagem da história em quadrinho e escrevê-la, colocá-la no papel em forma de texto. Todos nós conseguimos fazer isso. A gente vê, é o contato visual primeiro, depois a gente interpreta, processa na nossa cabecinha qual a história está acontecendo e depois nós colocamos no papel terceiro ano. Por isso que eu quero que vocês continuem treinando bastante a leitura em casa, a pronúncia correta das palavras, porque uma pessoa que lê bem, escreve bem. Uma pessoa que escreve bem, lê bem. Não é verdade? Então, não é só ver a história em quadrinhos e interpretar o que ela está querendo dizer. Isso nós conseguimos. Mas e agora, na hora de escrever e colocar no papel? Estou usando as palavrinhas corretas? Estou usando a pontuação correta? Ok? Treinem muito a escrita e treinem a letrinha. Outra dica muito importante, terceiro ano, nós precisamos ainda continuar a usar a pauta de acordo com o que nós usamos lá na nossa sala, tá bom? Escrevam a letrinha dentro da pauta, subindo e descendo, tá bom? Escrevam as palavras de forma correta, sem escrever correndo. Errou, apaga, escreve de novo com carinho. Observem e qualquer dúvida procurem no dicionário. Tem alguns dicionários que estão lá na nossa escola, não é verdade? Mas nós temos uma outra ferramenta que pode nos auxiliar, que é a internet. Surgiu a dúvida da palavrinha? Procurem, ok? Vamos enriquecer o nosso vocabulário nessa quarentena para a vida inteira. Combinado? Vamos agora para a nossa revisão de geografia. Em geografia, nós fizemos a correção da página 29 e da página 30. E nós estamos estudando, turminha, sobre os elementos naturais. O ar, a atmosfera, a vegetação. Será que algum ser humano consegue viver sem o ar? Será? Olha a importância do nosso ar. Eu quero que vocês reflitam qual é a importância em nós preservarmos o ambiente na conservação do ar. O nosso ar, ele precisa estar limpo, puro, para a gente respirar e viver bem. E da mesma forma a natureza. Nós estamos estudando os elementos naturais e tudo que o homem consome, de uma certa forma, tem uma certa responsabilidade na natureza. Nós vimos que tanto o homem modifica a natureza, não foi isso? Construindo, fazendo as obras, construindo pontes e casas, até mesmo a natureza. Ah, professora, me dá uma dica. Sim, claro. Pensa lá comigo no mar. As ondas vão batendo na rocha. Batendo, 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 não é verdade? Aquela água daquelas ondas que vão batendo naquela rocha, com o passar do tempo, modificam aquela rocha. Olha só. A onda, a água do mar sendo transformadora do ambiente. Quer ver um outro exemplo? O vento. Pensem aí no deserto. Se o vento lá no deserto ele vai levando a areia e transformando a areia, transportando a areia para um outro lugar, no momento que eu viajo para a praia, existe uma duna. Se eu voltar para a praia num outro momento, pode ser que aquela duna não esteja mais lá, por causa da ação transformadora do vento. Ou seja, o vento também é um agente que transforma a natureza. A mesma coisa o rio, não é verdade? Às vezes chove muito, às vezes chove pouco. Em alguns lugares, vocês sabiam que deixa de existir o rio por causa da falta de água? Se deixar de chover em determinada região, aquele local vai secando, secando, secando até deixar de existir. Modificou a natureza? Sim, modificou. Um lugar que antigamente tinha um rio, por falta da água, se deixar de chover, em determinado tempo, não vai existir mais o rio naquele lugar, modificando assim a natureza. Então, nós estamos estudando em história que tanto os homens quanto a natureza somos agentes modificadores do meio. O homem modifica da forma dele,
ok? E existem os agentes naturais que transformam a natureza também. Combinado? Não vamos esquecer isso, porque isso é pergunta de prova. Lembra lá da pergunta? Somente o homem modifica a natureza? Não, a natureza também é agente transformadora. Essa foi a perguntinha lá, chave da nossa página 29, ok? Gravem esses aspectos aí para essa aula, tá bom? E para finalizar a nossa revisão, uma matéria que nós fizemos assim com muito carinho essa semana e a tia Camila enviou vários vídeos do YouTube, que foi a matéria de ciências. Vamos revisar o que nós vimos? Nós vimos animais vertebrados e invertebrados, ok? Nós estudamos que os animais vertebrados são aqueles que possuem coluna, né? E crânio, ok? Nós estudamos ainda sobre o exoesqueleto, turminha. Vocês se lembram? Lembrem-se aí dos exemplos que nós demos lá na página 37, que foi o besouro e o siri. Muito bem. Exoesqueleto, turminha, é aquela carapaça durinha por fora dos animais. O besouro e o siri, eles possuem na parte de dentro do corpinho deles uma estrutura mais mole, mais macia. Então, o esqueleto deles é na parte externa. Externo, por isso é chamado de exoesqueleto. Muito bem, exoesqueleto. E qual que é a importância da coluna vertebral para os vertebrados? Ela sustenta o nosso corpo. Muito bem, turminha. O nosso esqueleto é responsável por sustentar o nosso corpo. Muito bem. Vimos ainda esta semana que o maior grupo dos vertebrados são os peixes. É o maior grupo de vertebrados que nós temos, os peixes. E vimos, pessoal, nós estudamos tanto na semana passada quanto nessa semana algumas características desses animais. Por exemplo, os peixes. Qual é a cobertura da pele dos peixes? Eles possuem escamas. Muito bem. E o habitat dos peixes? Será que eles vivem na terra ou vivem na água? Vivem na água. Muito bem. O grupo de peixes vive na água. Isso mesmo, é o maior grupo de vertebrados. E a alimentação? Eles se alimentam de plantas, não é verdade? De ovos, de outros peixes. A alimentação deles, turminha, está lá na página 41, ok? Sobre a alimentação dos peixes, está lá na página 41. Ok? Vocês podem fazer a leitura da 40 e da 41 para reforçar todas as informações sobre os peixes. Eu quero que vocês assistam novamente o vídeo sobre os répteis, ok? E façam a leitura para mim lá da página 47. Nós estudamos sobre anfíbios, que eles têm a pele lisa, ok? E vimos que réptil significa aquele que rasteja, animal rastejante. Os répteis, as informações dos répteis, está lá na página 47 e 48, ok? Leiam com atenção. Outra pesquisa que nós fizemos, muito importante, foi sobre as aves. Como nós observamos as aves, né, terceiro ano? Nessa época de quarentena, turminha, eu quero que vocês utilizem bastante o recurso da internet, ok? Na internet, nós podemos descobrir várias formas de pesquisa, principalmente sobre esses grupos dos animais. Então, eu quero que vocês pesquisem, ok? Sejam investigadores e não deixem de assistir os vídeos do YouTube que a tia Camila manda, ok? Nós vamos brilhar. Espero que vocês tenham gostado da revisão e eu estou muito feliz e orgulhosa de vocês. Esta semana vocês acertaram muitos exercícios, ok? Vocês se concentraram e a nossa aula está sendo muito produtiva. Ok? Vocês têm seguido as regrinhas, têm acompanhado, as correções estão sendo feitas, está dando tudo certo.
Um beijo para vocês. Ótimo final de semana para vocês e para a família. Que Jesus continue nos abençoando, nos guardando e logo, logo tudo isso vai passar, tá bom? Amo vocês. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Até segunda-feira.